Fala, tropa, quer um pizzão desse aqui na tua casa? Link na descrição, ó. E vral. Mano Mas do céu, você cara. traduziu ali, pô. Falei o até na sentimento narração. tricolor. Papai do céu, muito obrigado por estar narrando isso aqui. É, isso aí, isso é muito bom mesmo, você presenciar esses momentos. Pô, né? um negócio No Maracanã, mano. Clássico, E o cara tirou da estádio cartola lotado. ali, né? Tirou da cartola aquele lance, porque a gente tava conversando aqui fora do ar. O Cano não é um cara veloz, então ele não podia correr. E geralmente o cara cai no erro de conduzir a bola. E ele não tinha ninguém com ele. Então ele foi. E ele foi muito transforma um jogo perspicaz. comum de Taça Guanabara em jogo histórico. E posso falar uma parada, irmão? Posso falar uma parada aqui? E aí a gente tem... Eu não queria entrar nessa discussão, mas Mas eu vou entrar. entra! Estamos de discussão. Temos bairrismo demais na imprensa, mano. Principalmente os veículos que tratam nacionalmente dos assuntos. Sabe por quê? Fala. Irmão, não tem outra parada pra se falar hoje senão o gol absurdo, antológico, um gol pra sempre, um gol que vai ter placa no E Maracanã. foi sonegado, na sua opinião, No isso? Germancano. Muito! Cara, Mas e o Vitor Pereira? eu tô assistindo, então. Eu tô assistindo as resenhas agora da Vagabundo tá- manhã. Cara, a Fala de galera mundial abrindo... ainda, tá ligado? Não, tem mundial, mas assim, o pior. A galera tá abrindo os programas falando de clássico entre Santos e Palmeiras. Não, Santos e São Paulo. Santos e São Paulo. É empurrão do Água Santa no Hendrick. É, Água Santa e Palmeiras, exatamente. O Abel Ferreira, mais um... Empate de Corinthians e Português. E aí, 0x0. Cara, os caras Foi um estão... dos piores jogos da história do futebol. Então, e aí, a galera tá falando desses jogos, Santos e São Paulo, gol do Galopo. Com todo o respeito, galera. Mas aquilo ali, cara, mas aquilo é... Não, com todo o respeito, galera de São Paulo. É Mas uma assim, cara, audiência o que aconteceu voltada ontem... pro público paulista. É, mas respeitem o Flusão e respeitem o que aconteceu ontem no Maracanã. Pô, pelo amor de Deus. Um belo esse jogo, gol, inclusive. Sim, esse jogo gol hoje disputadíssimo, deveria né? abrir todos os programas esportivos do Brasil, cara. Achei que o correr... Eu não sei como é que é o prazo do Puskas, né? Mas até Puskas pode concorrer. Você imagina se não é o... Se não concorrer desse ano, vai concorrer do outro. Mas isso faz o gol lá, o Mosquito. Pô, meu irmão. Corinho, O Roger Guedes. Addison. Aí não, O que é que só meu irmão. você viu, Watson? Mas isso aí é uma coisa que a gente Cara, discute. hoje o gol do e Germancano, a acontece há muito obrigação tempo. da imprensa esportiva em todo o Brasil era abrir os programas esportivos com o gol do Cano. Não tem, mano, não tem clássico, tem nada. Tem nada. Principalmente porque foi num clássico também. Exato. Então não dá pra abrir com, Santos e São Paulo, gol do Galopo. Pô, pelo amor de... Cara, o gol do Cano é um negócio antológico. Ficou puto com o Galopo. Antológico, cara. Tem que abrir todos os programas do dia no Brasil. Tinha que ter uma lei assinada ontem. Obrigar todos os programas do Brasil. Imagina o Barra batendo uma lei. Cheio de problema. Amanhã no Diário Oficial vou publicar aqui, ó. Tem que abrir pro... Mas isso aí é uma situação que já rola, não é de hoje. Mas desculpa, eu fiquei... Mano, eu tô assistindo esporte a manhã inteira. Puto. Compromissos comerciais com a Pô, audiência pelo amor... paulista. mano, pelo amor de Deus, cara. Eu concordo com você. Pelo amor de Deus. Eu acho que... Eu acho que Brigando com o Betão concordando com ele. Eu acho que a pauta... Não é pra concordar. A pauta Eu vim sobrepõe... puto pra cá falar disso, cara. Eu acho que, assim, a pauta, golaço do Cano, Acabou, ela irmão. sobrepõe esses interesses comerciais de audiência de São Paulo. Mas, assim, isso aí a gente já... Ainda mais... Cara, isso é um fato. O Flamengo, que é taxado como, não, o Flamengo é o queridinho. Para os programas que tem uma mídia majoritária em São Paulo, às vezes também ele vai falar primeiro dos 4 lá, e aí só num caso de muita exposição, uma decisão, e aí eles dividem. Eu lembro que no Fox Rádio era uma discussão que o Flavinho ficava cutucando o Benja. Pô, já falou 40 de Corinthians, 50 de Palmeiras, vai falar quanto do meu Santos, do Botafogo, do Flamengo, do Fluminense? Cara, mas desculpa, o que aconteceu, de novo, vou falar aqui, o que aconteceu ontem no Maracanã Foi um... é um dos maiores gols da história do estádio. Daqui a pouco a gente vai elencar aqui, a gente já teve esse debate antes, vamos elencar. O que aconteceu ontem é um dos maiores gols da história do Maracanã. Os gols mais bonitos da história do Maracanã. Não maiores em termos de importância, em termos de beleza. Um dos gols mais bonitos. Na nossa geração, eu não Provavelmente- lembro de um gol do meio-campo do Maracanã, na nossa Não tem, geração. não E tem. aí, ele tem que pesquisar lá atrás, se teve lá nos anos 80, mas eu não lembro. Dos anos 90 pra cá que eu acompanho o Cara, futebol. provavelmente o assim, meio-campo... aí você pode falar, não, pra mim o gol mais bonito. No top 10 não sai. não. Top 10 da história do estádio não sai. Então, assim, da história do Maracanã, um templo do futebol mundial, Fluminense, gigantesco. O Flusão que, pô, cara, tem que respeitar.
E aí a galera abrir programas aí espalhados pelo Brasil com outro assunto. O respiro do São Paulo. Esse assunto é um assunto nacional, cara. O Maracanã é um templo do futebol mundial. O Cano fez um dos maiores, dos gols mais bonitos da história do estádio. Até porque... É pra parar tudo, irmão. Tem que abrir o programa falando do gol do Cano. Até porque dos clássicos que aconteceram ontem, teve clássico mineiro também não, né? Teve. Acho que teve, peraí. Porque até nisso, o Fluminense e Vasco foi um jogo melhor. Pô, jogaço. Um jogo disputado. Clássico sensacional. Jogo Maracanã com intenso. 60 mil pessoas, cara. Então. Foi um jogo onde o Vasco, que tá num estágio ainda abaixo do Fluminense, conseguiu equilibrar as coisas muito... Não, é hoje. É por hoje. isso eu tinha visto o pessoal do Cruzeiro falando que ia ter o clássico e tal. Eu falei, pô, mas não vi nada, é hoje, 8 horas. Olha lá. Independência. Depois a gente vai falar sobre isso, porque eu aqui ano passado disse que o primeiro clássico que tivesse em Minas, o Cruzeiro ia ganhar. A torcida do Galo pegou no teu pé. O Cruzeiro perdeu aí pra... Como é que é o nome do time? Pouso Alegre. Pouso Alegre, exatamente. 1-0. Então, assim, o jogo foi muito disputado. O Fluminense entra no jogo meio enrolado porque não teve o ganso de em cima da hora. Mas só sobre esse... Você acha ou não acha um absurdo? Desculpa. A gente vai analisar o Concordamos jogo. com isso, né? Concordamos. Concordamos. Porque abriu o programa. Mas isso não é... Isso não E é... encerrar também. Encerrar também. Que Dá era um like comum aí e antigamente. comenta o que você acha dessa parada. Por que os programas nacionais não abriram a programação? Tem outros assuntos na frente do gol antológico do Cano do Mas Maracanã. isso não é só uma Manda questão... comentário aí, Isso dá um não é like só na a questão live. do gol do Cano. Quanto mais like a gente É fala, mais a gente uma aparece. questão que já vem acontecendo na mídia há muitos anos, que envolve principalmente Fluminense, Botafogo e Vasco, que eles são escanteados pela mídia nacional. Eu não tô querendo aqui que o programa do Estádio 97, que fala pra São Paulo... Aí é outra coisa. É outra coisa. Mas os de televisão... Mas os de televisão, por exemplo... Nacionais, passam pra todo o Brasil. Os programas de televisão, tanto aberta quanto fechada, acho que fechada isso se acentua ainda mais. Porque você tem ali 3 horas de programa, você pode muito bem distribuir o cara falar de Botafogo, o cara falar de Fluminense, o cara falar de Vasco, o cara falar de Flamengo, de Santos, enfim. Mas fica muito concentrado em Corinthians, Palmeiras e Flamengo. O São Paulo até o São Paulo um tanto quanto escanteado. O Santos não existe pra essa mídia. Então, assim, é até por isso que surge um canal do Thiago Franklin, do Pedro Depp, o Diego Futebolaço, algum canal de Gabriel Amaral. Pra preencher essa lacuna, né? Pra preencher essa lacuna. E muita gente que migra pro YouTube fala assim, porra, eu não aguento mais ficar 40, 50 minutos pra esperar pra falar do meu time. Quando chega lá, fala 2 minutos e acabou, mudou de assunto. Isso a gente tá falando jornalisticamente. O fato mais importante de ontem é o golaço do Cano. Lógico. E outra coisa, fala... Muitas das vezes sem propriedade. Fala errado. Eu cansei de entrar na televisão. Minha mãe fala, meu filho tá brigando com quem? Eu discuti com a televisão. Por quê? E esse é um outro ponto que a gente pode discutir também aqui. O enfraquecimento da mídia do Rio de Janeiro que fala pro Brasil. A gente tem quase que uma totalidade dos programas esportivos que tem aí na TV fechada, na TV aberta, são em São Paulo. E outros que residem no Rio de Janeiro, mas com profissionais de São Paulo, com uma publicidade voltada para o público paulista. Então, assim, você perde isso. A gente tem aqui programas locais do Rio. A gente tem na Bandeirante, agora voltou a ter, lá com o GV, que vai estar até com a gente aqui, amanhã, né? Amanhã à noite. Que voltou a ter um programa do Rio, que fala do Rio, mas é uma coisa que tem uma rotatividade muito grande. Já foi o Garotinho, já teve outras pessoas, então já teve o Edilson Silva. Isso muda muito. A Globo, tradicionalmente, não tem essa cultura. É o Globo Esporte, que é uma coisa mais geral. E tem até o Globo Esporte para as praças. E é uma coisa direta. Que eu acho, inclusive, que é o programa que mais... mais tenta ser democrático ali. Com mas aí é notícia, não tem comentário, né? As informações girando. Aí você vai para o SBT, tem lá a Fernandinha... Que também, parecido com a Band, já rodou muita gente, já foi o Garotinho, já teve certezas com o Casimiro. São programas regionais. Regionais. Do GV e da Fernandinha. O que eu tô cobrando aqui dos programas nacionais. Que o Rio não tem representatividade. Mas tem programas nacionais, pelo menos na TV fechada. Exatamente. Mas que... Na TV fechada tem. Mas assim, ele reside no Rio. Mas você olha lá, a conjuntura. Não, tudo bem, mas não tem que ser, cara. Fala pra São Paulo. Pra mim, assim... Pensa com o mercado paulista, você tem, por exemplo, você tem um programa que é nacional, você tem que falar pro Brasil.
Sim, E aí você tem que elencar os fatos mais importantes que aconteceram, independentemente se aconteceram num time que dá mais audiência ou não. Mas eles buscam audiência. Exatamente, mas, cara... Corinthians. O fato... Tá mal, tá bem. Flamengo, Mas tá mal, tá bem. O fato mais importante de ontem é o gol antológico do Germancano. E os programas nacionais tinham que abrir os programas falando desse gol, que pode ser um dos gols mais bonitos da história do Maracanã, Sim, cara. já é o mais bonito do ano, com certeza. Eu postei minha narração lá, pedi uma placa, o Maracanã comentou. Então, tipo... Que isso, O Maracanã comentou. Então, assim, cara... Eu acredito que vai ter essa placa. Tem que dar. Né, no Maracanã. Fluminense é um dos administradores do Maracanã, pô. Então, assim, é um absurdo não ser o primeiro fato dos programas nacionais. Então, ontem... Esse gol histórico do Cano. E falando de novo sobre um time que é gigante, que é o Fluminense. E que merece espaço, merece respeito. É essa parada que eu queria falar. Sim, você tem razão. Ontem, quando acabou o jogo, eu abri uma live no meu Instagram. Até a galera seguindo o Beto Júnior Underline, começando a fazer essas lives aí pós-jogo e tudo mais. Só colar lá. Eu não vi, eu tava ligado eu fiquei vendo o Super Bowl ali, mas eu sei que o troca de passe, depois, que tava rolando o Sul-Americano, que o Brasil venceu, Vitor Roque, artilheiro, Andrei, artilheiro, craque do campeonato, voando. Marlon Gomes deve voltar pro Vasco, tá jogando muito bem. O troca de passe abriu com o clássico, mais tarde, né? Eu não sei se o linha de passe abriu, provavelmente dividiu ali com o Clássico Paulista, mas eu não vi. E depois até não vi a reprise, eu não sei. Mas eu sei que o troca abriu, tava até com o Rizek lá, com o Rizek, o Grafite, tinha mais alguém. Falando, eu lembro que eles falaram muito do gol. Ficaram reprisando o gol, mostrando o gol. E a Globo nem transmite o estadual, né? Não tá com a Globo. Mas assim, eles eu vi que fizeram. Hoje de manhã eu confesso que não vi nenhum programa. Então você tá falando aqui. E eu sei que é assim mesmo. Eu tava aqui ligado aqui no, por exemplo, da PAN, com pilhado, e até vocês chegarem aqui a desligar, não tinham falado do clássico. Estavam gastando São Paulo. Mas lá é uma rádio pra São Paulo. Isso aí pra mim é claro, evidente, como eu faço aqui também. Sim, lógico. É uma rádio que, por mais tenha, né, essa gigantesca YouTube, audiência televisão, no YouTube, né? Exatamente. E até tratam a gente com muito respeito também. Lógico, show de bola. Todas as vezes que o Pilhado citou a gente, deu moral, deu crédito. Mauro César, né? Também.